Olá pessoal, vamos fazer agora a nossa aula sobre trabalho e energia. Trabalho e energia. Quem já está assistindo aí quem está assistindo o CMSP, né, o Mídias de São Paulo, canal 2, né, Cultura, está verificando que já o pessoal de física lá já falou alguns exercícios. Eu não assisti a aula deles, mas eu sei que eu vi alguns exercícios que eles resolveram desse assunto. Então eu vou ter que passar ele para vocês, para dar andamento aí na carruagem. E a cobrança aí vai ser, hoje por exemplo, de uma questão só, ou duas, sobre esse assunto. E exercício mesmo a gente vai ter que estender lá para o terceiro bimestre, tá? Já para dentro de agosto. Então, então a gente vai, se der tudo certo, a gente começar a falar sobre astronomia, né? Então a gente vai tentar entender legal o que é esse assunto. Supondo que você já tenha entendido o que é força, né? Que é importante. Se você ainda não entendeu, você tem que ver de novo os vídeos, tem que recapitular esse assunto, porque trabalho é a força em ação, tá? A força em ação é que vai realizar um trabalho. Só que ela vai realizar um trabalho se ela for aplicada sobre um corpo e provocar nesse corpo um deslocamento. Então, supondo aqui que eu tenho uma caixa, aplico nela uma força. Uma força de tração qualquer. E aí eu desloco essa caixa dessa posição para essa outra posição aqui. Então eu desloquei ela uma distância delta x. Ok? Então a força provocou um deslocamento. Lembrando que força é vetor e delta x também é um vetor, né? Vai indicar para onde você está deslocando o corpo. Segue que a força nem sempre, toda ela aplicada, contribui com o deslocamento. Então no jeito que eu desenhei aqui, a força está mais ou menos uns 30 graus em relação ao deslocamento. Eu não estou puxando o corpo para cima, estou puxando o corpo para cá. Então o deslocamento está aqui, certo? O que interessa para nós é o quanto da força contribuiu para o deslocamento. E aí eu faço uma projeção da força aqui no deslocamento. Então eu tenho isto daqui, que é a componente da força que realmente realizou o trabalho. Que eu vou colocar isso aqui como... bom, essa aqui é a componente. Então se eu olhar para esse ângulo alfa aqui, a componente é cosseno de alfa vezes a hipotenusa, que é o F. Então este daqui é o F vezes cosseno do ângulo alfa, que está aqui no cateto adjacente. Então, portanto, o trabalho, então vamos lembrar, fixar na cabeça, trabalho é W, não é essa letrinha absurda aqui, que isso aqui não tem nada. A gente usa isso aqui até para identificar torque, tá? Mas o oficial, né, a letra, a grafia, né, o símbolo oficial para trabalho é a letra W, tá? Então, o trabalho, no caso é um trabalho mecânico, ele é dado pela força vezes cosseno do ângulo alfa vezes o delta x, que é o deslocamento. Para não ficar assim essa coisa esquisita, a gente joga o cosseno para o lado de lá e costuma escrever assim: F delta x cosseno alfa. E na maioria das vezes, a gente sempre pensa numa força aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento. Portanto, o alfa fica sendo 0, cosseno de 0 é 1, e a gente esquece isso e fica só com o trabalho sendo força vezes deslocamento. Na maioria das vezes, é assim que acaba acontecendo. Tá bom? Então, isso é trabalho mecânico. E a gente pode fazer vários exemplos, né? Agora, todo trabalho, a gente pensa assim, todo trabalho é realizado por uma força. Né? Então não tem assim, houve um trabalho, mas não tem força. Claro que tem.
O trabalho, o deslocamento aconteceu porque existia uma força. Isso na visão newtoniana, tá? Que é o que a gente vai aprender sempre aqui. Então, explicamos o trabalho como sendo a força aplicada sobre o corpo, provocando nesse corpo um deslocamento. Mas também a gente pode mudar um pouco a conversa e dizer o seguinte: existia uma energia interna no corpo, uma energia armazenada, que deixou de estar armazenada e acabou colocando o corpo em movimento. Então, por exemplo, queda livre, né? Então tem um objeto no alto, se eu libero o objeto, ele cai. Mas caiu porque a força da gravidade deslocou ele daqui de cima aqui para baixo. Perfeito. Então a força da gravidade aplicada, provocando o deslocamento, é trabalho. Eu acabei de falar isso. Mas podemos pensar do seguinte: como a gravidade é uma força restauradora, que vai sempre trazer o corpo uma posição mais baixa, né, inicial, quando você colocou o corpo lá em cima e soltou, significa que lá em cima ele tinha uma energia potencial gravitacional, porque a força da gravidade, gravitacional armazenada nele. E aí quando você liberou o corpo, isso entrou em ação, transformando essa energia potencial armazenada em energia de movimento até ele chegar no destino, né, final. Então a gente sai da ideia de trabalho e vai para a questão da energia potencial. Então a energia potencial é uma energia que está armazenada no corpo, que pode colocar ele em movimento. Então pode ser energia potencial gravitacional, pode ser energia potencial elástica, pode ser energia potencial química, pode ser energia potencial elétrica, pode ser energia potencial magnética, pode ser energia potencial nuclear, enfim, várias forças que vão colocar um corpo em movimento. Então a gente, daqui na mecânica, a gente vai falar de energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A gravitacional, que vai trazer um corpo de uma posição para outra, né? Ela vai depender da altura que esse corpo vai cair, vai depender do peso que esse corpo tem. O peso é mg, certo? Então, portanto, a energia potencial gravitacional, ela vai ser o peso, que é a força que está atuando, vezes o deslocamento, que é a altura que ele está caindo. E, portanto, a energia potencial é isso aí, mgh. Então, se eu calcular a energia potencial numa certa altura, e depois calcular no solo o H é zero. Então, se eu multiplicar qualquer coisa por zero, vai dar zero. Então, se ele está paradão no solo, a energia potencial dele em relação ao chão é zero. Agora, se ele está numa certa altura, então o H não vai ser diferente de zero, isso aqui vai dar um número positivo. Então, ele já tem uma energia potencial armazenada. Liberou, puf, caiu, certo? A diferença do que ele tinha para zero vai ser exatamente o trabalho realizado. Portanto, o trabalho também vai ser a variação da energia potencial do corpo. Só que, para ser mais refinado nessa discussão, quando ele chega no chão, ele chegou em zero. Então ele tinha algum número positivo e chegou em zero. Quando eu faço a variação, eu tenho que lembrar que ela vai dar um valor negativo, que vai ser zero menos algum valor positivo. Então vai ser, moral das conversas, o trabalho corresponde à variação da energia potencial com sinal negativo, porque está sempre indo para zero, né? De um valor positivo indo para zero. Então isso aqui é o que você precisa saber da energia potencial gravitacional. E para a gente fechar essa conversa, legalzinho, eu vou falar aqui da energia potencial elástica. A energia potencial elástica, ela varia de acordo com o quanto está esticado, distendido o corpo elástico. Então, onde é que nós temos energia potencial elástica armazenada?
Por exemplo, pegou um estilingue, esticou a borracha armazenou energia, porque ela vai voltar na posição original dela, na forma original. Aí colocou a pedrinha lá na borrachinha e soltou. O que aconteceu? A energia potencial armazenada na borracha passou a ser energia de movimento na pedra. Então transferiu energia para a pedra, ok? Então, portanto, a energia potencial da borracha vai depender do quanto ela está esticada. Então veja, vamos lembrar, a força elástica, ela é dada por uma constante, né, vezes o quão estendido está o corpo elástico. Se for uma mola também, você comprimiu a mola, colocou um objeto em cima dela e comprimiu a mola. Se você soltar, a mola empurra o objeto para cima, certo? Para frente, sei lá. Empurra o objeto. Então ela restaurou sua força, restaurou sua forma, transmitindo energia potencial armazenada nela para a energia de movimento no corpo, tá? Então vamos lembrar que quanto mais você comprimir ou esticar um corpo elástico, maior tem que ser a força. Porque você pegou uma mola, colocou um peso nela, né? Aí ela estica um pouquinho e para. Se ela parou é porque igualou o peso com a força da mola. Para você aumentar a distensão, você tem que aumentar a força, peso. Então essa força não é uma força linear, né? Isso aqui vai ser proporcional para esse K, mas você vai ter que sempre variar a força para poder variar a distensão na mola. Então isso aqui a gente interpreta por um gráfico da força pelo deslocamento X, certo? E a gente tem aqui uma reta que é o K. Então K é a razão entre a força elástica dividida pelo X, que é o deslocamento. Bom, então para um valor aqui qualquer, eu tenho um X que eu andei aqui, que eu desloquei aqui, e tenho aqui uma força. Essa força é do tipo Kx, certo? Quando eu falo em força vezes deslocamento, eu falo de trabalho, né? Produto da força pelo deslocamento é o trabalho. Então, o corpo elástico, ao restaurar sua forma, ele passou a energia que estava armazenada nele para outro corpo, né? Então ele liberou essa energia que estava armazenada. Então essa energia armazenada, que vai ser o trabalho realizado pelo corpo elástico, é dado por essa figura que você está vendo aí. Que figura que você está vendo? Um triângulo, certo? Vai ser sempre um triângulo? Vai, porque esse K é constante. Pode ser um triângulo isso aqui seja mais para cima, mais para baixo, mas vai ser um triângulo sempre. E a figura aqui, e a expressão matemática para o triângulo, a energia potencial elástica. A figura aqui é o que? Metade desse lado vezes esse lado. Então, esse vezes esse divide por 2. Porque esse vezes esse dá todo esse retângulo, que não é o que a gente quer só quer essa parte que está achurada aqui, né? Então eu tenho isso vezes isso, dividido por 2. Então eu tenho K, X vezes X, metade disso. Mas Kx vezes X é Kx ao quadrado. Portanto, a energia potencial elástica, ela é dada pela expressão metade do produto da constante K por X ao quadrado. Ok? Então está aqui definido a energia potencial elástica, energia potencial gravitacional. Lembrando que quando eu estiver falando de energia potencial, o trabalho realizado ele é a variação da energia potencial no sinal negativo. Ok? Então, eu já volto aqui para falar da energia cinética. Bom, gente, então para a gente finalizar
esse assunto sobre trabalho e energia, tem a energia de movimento, né? Eu falei várias vezes que a energia potencial pode colocar o corpo em movimento, então tem a energia de movimento. A energia de movimento a gente chama de energia cinética, né? Então a energia cinética é aquela energia que o corpo possui quando ele está em movimento. E se ele estiver parado? Bom, não é que ele não tem energia, né? Se ele estiver parado, a energia cinética dele vale zero, ok? Vamos definir isso direitinho. Então veja, se eu estou falando se ele está em movimento, ele deve ter velocidade, né? Então a energia cinética está associada à velocidade de um corpo, ok? Como é que eu posso fazer, chegar nessa situação onde eu relaciono a energia com velocidade? Partindo da ideia de trabalho, ok? Então, imaginamos aqui uma bola, ok? Um jogo qualquer, vai. O cara está jogando bola e tal. Aí tem a bola rolando aqui com uma certa velocidade. Eu fiz uns tracinhos pequenininhos para dizer que a velocidade dela era baixinha. Aí um jogador chuta a bola. Então ele aplica uma força na bola, ok? Enquanto ele estiver com o pé empurrando a bola, ele empurra a bola para um delta X. Não importa o tamanho, tá? Empurrou durante um delta X. Então o trabalho, aliás, a força aplicada pelo chute, vezes o deslocamento que ele provocou na bola, delta X, foi o trabalho que essa força realizou, ok? E o que teve por conseguinte? Teve que essa bola adquiriu uma velocidade maior. Então a bola, ganhando, devido ao trabalho, ganhou maior velocidade. Então o que nós vamos fazer? Vamos relacionar essa ideia de trabalho com a questão das velocidades. Então eu parto do seguinte princípio. O trabalho é a força, chute, vezes o deslocamento que ele deu na bola, certo? Bom, vamos pensar aqui que a força, né, ela, segundo Newton, é massa vezes aceleração. Então, no lugar dessa força, eu vou escrever massa vezes aceleração, vezes delta x. Não cheguei em lugar nenhum ainda, certo? Esse aceleração vezes delta x me lembra da equação do Torricelli. Vamos lembrar? Torricelli diz o seguinte, que a diferença entre os quadrados das velocidades final e inicial corresponde a 2 vezes a aceleração vezes delta x. Então Torricelli já havia dito para nós como é que funciona essa coisa aí. Velocidade, né, e deslocamento. Se eu passar esse 2 para cá, eu tenho exatamente aqui, ó, a delta x. Portanto, isso é igual a delta x. Aí eu posso substituir isto daqui por isto. Então vai ficar que o trabalho é massa vezes a diferença entre as velocidades final e inicial dividido por 2. Vou colocar isso aqui entre parênteses, né? Porque aqui eu tenho uma subtração. Aí vamos aplicar distributivo. Então, metade de mv quadrado menos metade de mv0 ao quadrado. Metade de mv ao quadrado menos metade de mv0 ao quadrado. Ora, isso aqui está mostrando para nós que é a variação de 2 instantes, né, no qual eu estou medindo a massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2. Né? Então, fica claro para nós que isso aqui é um delta, uma variação. Então, o trabalho é a variação positiva agora, tá? Da energia cinética. Então, o trabalho é a variação da energia cinética. E eu chamo por energia cinética justamente essa expressão, metade da massa do corpo pela velocidade instantânea que ele tiver ao quadrado. Retângulozinho aqui para você
não confundir, tá? Então vamos supor, você, massa 60 kg, correndo com velocidade de 6 metros por segundo, 6 metros ao quadrado dá 36 metros por segundo, vezes os seus 60, dividido por 2, vai ser 108 joules. Isso vai ser a sua energia cinética. Ok? Ah, um carro está com velocidade de 20 metros por segundo. Isso vai dar 400 metros por segundo, porque está pondo ao quadrado. O carro tem 1 tonelada. Então, 1000 dividido por 2, 500. 500 vezes 400 vai dar 20 mil. 20 mil joules de energia. E assim por diante. E aí você sempre vai saber facilmente saber a energia cinética de um corpo, qualquer que seja ele. E o mais legal de tudo é que essa expressão tanto vale para a gente estudar partículas, né, prótons, elétrons, nêutrons, movimento, como vale também para a gente estudar o movimento das galáxias. Né? Vai se medir a energia cinética que está ali, é isso aqui, meio de mv². Você tem que ter precisão nesses valores aqui para ficar com maior precisão na sua medida. A única coisa que modifica é quando você tem velocidades muito próximas da luz, aí você tem que fazer uma correção relativística. Do resto, essa expressãozinha talvez seja a mais poderosa de toda a física, porque ela está sempre valendo. Tá bom? E aí agora a gente fecha esse assunto e vocês vão ter depois uma perguntinha lá no Classroom para vocês responderem, porque tem que fazer isso, né? Tem que passar essa pergunta para vocês, e aí a gente fecha esse assunto aqui, pelo menos para vocês entenderem. Agora, uma cobrança mais rigorosa, fazendo exercício, vai ficar para o próximo bimestre, tá? Porque sexta-feira já encerra o bimestre, ok?